Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Evelyn. O vídeo de hoje vai ser sobre DS-160. Eu trouxe aqui algumas informações e algumas dicas, na verdade são 11 dicas e informações de coisas que você precisa saber antes de começar o preenchimento da DS-160, né, para emissão do visto de turismo americano. Eu comecei o canal aqui no YouTube falando a respeito de visto e coisas relacionadas aqui aos Estados Unidos. O primeiro vídeo que eu fiz para o canal foi como eu e meu marido tivemos nosso visto de turismo americano aprovado. O segundo vídeo foi quanto que a gente gastou, né, para vir para cá para os Estados Unidos. Eu fiz também um terceiro vídeo que era sobre planos de telefone aqui nos Estados Unidos e como que faz para comprar um iPhone aqui parcelado, sem cartão de crédito e sem todos os documentos, né, que é um pouco burocrático. E de lá para cá eu mudei um pouco o foco, eu comecei a fazer vídeos sobre comprinhas na Shein, vídeos relacionados à moda, porque eu gosto mais, eu tenho mais interesse. Só que eu ainda recebo muita mensagem de pessoas perguntando, né, sobre os Estados Unidos, sobre como que faz para tirar visto. E aí hoje eu quis fazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas, mas eu prometo que eu vou tentar trazer conteúdos relacionados a esse, tá? Se vocês quiserem conteúdos desse tipo, deixa aí nos comentários, deixa também sugestões de conteúdos que vocês querem ver por aqui, sobre coisas relacionadas aos Estados Unidos, sobre dúvidas, deixa aí nos comentários que eu trago para vocês. Também, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, né, para o YouTube continuar recomendando os meus vídeos para mais e mais pessoas. Não esquece de deixar o seu like e também me segue no Instagram, eu vou tentar ser um pouquinho mais ativa no Instagram e trazer um pouco desse meu dia a dia aqui nos Estados Unidos. A primeira dica que eu vou dar para vocês, e é uma dica assim bem óbvia, mas é importante porque muita gente está começando a pensar, né, em tirar o visto americano, mas ainda não sabe por onde começar. Então a primeira dica é, para quem vai tirar o visto de turismo americano, antes de tudo, é ter um passaporte válido, né? Ter um passaporte válido com a validade ok. E saber também que no dia da entrevista você vai precisar levar documentos que comprovem o seu vínculo no Brasil, que comprove que você vai tirar o visto, mas que você pretende voltar para o seu país de origem, né? Que você pretende voltar para o Brasil, que você não vai ficar aqui nos Estados Unidos, que você não vai trabalhar nos Estados Unidos ou coisa desse tipo. E qual seriam esses documentos? Esses documentos dependem muito de cada pessoa e das profissões, enfim. Se você trabalha de carteira assinada, leva a sua carteira de trabalho, leva a sua declaração de imposto de renda. Se você é MEI, você leva o seu certificado do MEI, você leva a declaração de imposto de renda da sua empresa, você vai levar os seus últimos extratos bancários, os 3 últimos extratos bancários para mostrar, né, caso o agente consular ele peça para você uma comprovação que você realmente recebe aquela renda que você colocou na DS-160, você vai ter ali como provar que tá tudo certo com a sua renda, que é aquilo mesmo que você não mentiu na DS. Então você tem que levar esse tipo de vínculo. Se você tem casa própria, você leva o documento da sua casa. Se você tem um carro financiado, você leva o documento do financiamento, você leva o seu contrato de aluguel. Se você tem filhos e os seus filhos estão na escola, você leva uma declaração da escola informando que os seus filhos estão estudando. Se você também estuda, faz faculdade, faz curso, você leva uma declaração da sua escola ou da faculdade informando que você faz curso e de preferência informando qual que vai ser o ano que você vai finalizar aquele curso para deixar tudo certinho. Como eu falei, existe vários documentos para comprovar vínculo e isso é particular, né? Vai do perfil de cada pessoa, porque de repente a pessoa tem empresa, então ela vai ter que levar outro tipo de documento, ou se você trabalha com carteira assinada, você vai ter que levar outro tipo de documento. Tem N situações. Uma das coisas mais importantes que você precisa saber é isso. Tá com os documentos tudo ok, tá com os vínculos tudo ok, aí você reúne tudo isso, porque vai precisar levar no dia da sua entrevista. Pode ser que o agente consular ele não peça para você, sabe, mostrar nada para ele. Pode ser que você não tenha que provar nenhum vínculo, que foi o meu caso e o do meu marido. A gente foi para a entrevista e a gente não precisou mostrar nenhum tipo de documento. Foi uma entrevista assim super tranquilo, mas pode ser que na sua vez você precise mostrar alguma coisa. É bom levar tudo isso. Gente, eu levei tanto documento meu e do meu marido no dia da entrevista, sabe? Tipo, tudo que vocês imaginar que a gente tinha,
a gente levou, porque é melhor estar prevenido. Então, se ele pediu o documento ali, qualquer coisa, a gente tinha para mostrar, porque a gente estava bem preparado nessa questão. Então, é sempre bom, sabe, reunir todos os documentos certinho, porque se acontecer na sua vez do agente consular pedir alguma coisa, você vai ter ali como comprovar. A segunda informação que é muito importante e muita gente peca nisso. A DS 160, ela precisa ser preenchida em inglês. E isso não sou eu que estou falando, isso é a Embaixada Americana. No site da Embaixada Americana, lá onde você vai preencher a DS 160, tem um FAQ, né, de perguntas. E lá tem as perguntas mais frequentes e uma delas é se precisa ser preenchida em inglês. E no site fala que qualquer DS 160 que não seja preenchida em inglês não vai ser aceita. Então, precisa sim ser preenchida em inglês. Tem muita gente aí na internet falando que não precisa ser preenchida em inglês, mas essa informação está no site do consulado americano. Então, é a informação correta. Inclusive, eu vou deixar o print aqui para vocês sobre essa informação e vou deixar também na descrição desse vídeo o site, o link onde você encontra essa resposta para essa pergunta. Então, sim, a DS 160 precisa ser respondida em inglês. O site você até consegue traduzir para você ver as perguntas em português, porém, vai traduzir ali o site, né? Mas você não pode responder em português, você precisa responder tudo certinho em inglês. Para deixar um pouco mais claro para vocês, eu vou ler exatamente como está escrito no site da Embaixada Americana. Lá na página de perguntas frequentes tem essa pergunta: minhas respostas podem estar no idioma nativo? Não. Todas as respostas devem estar em inglês, usando apenas caracteres em inglês, exceto quando for solicitado que você forneça seu nome completo em seu alfabeto nativo. As inscrições enviadas em qualquer idioma que não seja o inglês serão negadas e você poderá ser solicitado a enviar uma nova inscrição. Embora você deva responder todas as perguntas em inglês, as traduções das perguntas estão disponíveis em vários idiomas no menu suspenso no canto superior direito do aplicativo. Essas traduções devem ajudá-los a preencher o formulário em inglês. Então, essa é a resposta do consulado americano, né, da embaixada, sobre responder a DS 160 em qualquer outro idioma que não seja o inglês. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, né, para não cometer esse tipo de erro, porque pode atrapalhar muito e você vai perder tempo à toa, porque aí vai ter que preencher duas vezes. Muita pergunta que eu recebo também é se precisa de uma assessoria para poder fazer o preenchimento da DS 160. E a resposta é não ou depende. Se você tem tempo para responder, porque é um processo demorado, principalmente para quem nunca fez isso antes, e você tem um pouco de noção de inglês, é ótimo. Você consegue fazer sozinho, porque você vai ter ali uma noção de inglês para poder responder. Você pode usar também o Google Tradutor para responder as perguntas. Só que muita coisa no Google Tradutor, existe ainda muitas falhas, entendeu? Na tradução, nem sempre vai estar ali ao pé da letra. Então, é um trabalho, é algo que você tem que fazer minuciosamente. É um trabalho bem, sabe, que você tem que fazer com bastante atenção para não errar, porque uma DS 160 mal preenchida pode fazer você ter seu visto negado. Então, se você tem tempo para gastar, né, preenchendo a DS 160, se você tem paciência, se você acha que você vai dar conta disso, você não precisa contratar uma assessoria. Mas se você tem dúvida, se você acha que não vai dar conta, se você não tem tempo para ficar, sabe, indo atrás das coisas, é melhor que você contrate uma assessoria. No caso meu e do meu marido, a gente não contratou uma assessoria, fui eu que preenchi a nossa DS 160, eu preenchi tudo certinho, eu sou muito perfeccionista, e então
eu deixei a DS 160 assim perfeita, sabe? Eu demorei na época alguns dias para conseguir preencher, principalmente porque na época que eu preenchi a DS 160, o site da embaixada estava sobrecarregado, tinha muita gente fazendo isso ao mesmo tempo, então estava demorando muito, toda hora reiniciava e eu tinha que começar praticamente do zero. Mas eu preenchi a minha DS, depois eu preenchi a DS de outras pessoas, enfim. Então, se você consegue, faz sozinho. Agora, se você tem dúvida, se você não sabe como fazer, se você não tem assim nenhuma base, pelo menos de ler ou de escrever em inglês, aí é legal contratar uma assessoria. Se você precisa de ajuda, de uma assessoria para a DS 160, eu vou deixar o e-mail e o WhatsApp aqui de contato, tá? Na descrição desse vídeo, então você pode entrar em contato por e-mail ou pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Instagram. Outra informação também que é muito importante é que o seu passaporte ele vai ficar retido se você ter o visto aprovado. O consulado ele pode ficar com seu passaporte num período de até 10 dias úteis, que vai ser o tempo que ele vai pesquisar, né, algumas coisas sobre a sua vida para ver se aquelas informações ali realmente são informações coerentes, se você não andou mentindo na DS 160, ele vai dar uma investigada um pouco no seu passado e também demora esse prazo para poder ter a emissão do visto, né? Porque o visto é um adesivo que vai no seu passaporte, na página do seu passaporte. Realmente leva um tempinho. O nosso não demorou 10 dias úteis, ele foi super rápido. A gente tirou o nosso visto no consulado do Rio de Janeiro, mas nós morávamos no estado de São Paulo e como a gente não podia ir lá buscar o nosso passaporte, a gente solicitou que ele fosse entregue via correios para o nosso endereço e a gente recebeu super rápido. Então, se o seu visto for aprovado, o seu documento, o seu passaporte e das outras pessoas que for junto com você, vai ficar junto com o consulado para eles poder fazer toda essa verificação e fazer a impressão do visto, tudo certinho. E aí depois você pode retirar no CASV ou você pode solicitar que seja entregue no seu endereço, caso você more longe do consulado. Gente, outra dica importante, e essa não sou eu que estou dando, mas o consulado também dá essa dica. Não compre passagem, pacote, ingresso, ou seja lá o que for antes de você estar com o seu visto em mãos, com seu visto ali bonitinho no seu passaporte. Sei lá, você vai para entrevista, você teve o seu visto aprovado, você recebeu lá um papelzinho, geralmente é um papelzinho branco, né, falando que seu visto foi aprovado. Naquele papelzinho, o consulado ele deixa claro que você não deve comprar passagem, pagar hotel, comprar ingressos, nada do tipo, antes de estar com o seu passaporte com visto em mãos. Eu vou te explicar isso na próxima dica. E a quinta dica, para vocês poderem entender melhor a quarta, de não comprar nada, não reservar nada antes de você ter o seu visto aprovado, é que o seu visto ele pode ser aprovado e depois ele pode ser negado. E isso é o terror de muita gente, porque o agente consular ele pode falar assim para você, ok, seu visto foi aprovado, ele pega ali o seu passaporte e fica o seu passaporte ali no consulado. Nesse período, o seu visto ele pode ser negado, você pode receber o seu passaporte sem o visto, porque o consulado ele pode, a imigração ele pode investigar alguma coisa da sua vida, pode investigar alguma informação e essa informação ela pode não ser legítima. E aí o seu visto ele vai ser negado. E se for passagem aérea, essas coisas assim que você compra antecipado, a maioria você não tem nem como ter um reembolso, pelo menos não de 100%. Então é super importante que você não compre nada antes de estar com o seu passaporte e visto em mãos. Eu e o meu marido, a gente estava super ansioso para comprar passagem, para, sabe, resolver todas essas coisas, mas a gente só comprou quando o nosso visto chegou em casa bonitinho, quando a gente recebeu ali o nosso passaporte com visto, porque pode acontecer do visto ser negado, mesmo que esteja tudo certinho, que todas as suas informações sejam todas coerentes, todas, sabe, verídicas. Não compre nada antes de ter o seu passaporte com visto em mãos. Outra coisa que eu acho assim fundamental, que é super importante, é o preenchimento da DS 160
muito bem preenchida. Tipo assim, sabe, sem deixar lacuna. Preencha o máximo que você conseguir, claro, conforme a sua realidade. E quando eu falo de deixar uma DS 160 super completa, é você colocar pontos turísticos, você sabe, dar um máximo de informação. Eu acho que a parte dos pontos turísticos é super importante, porque se você quer conhecer os Estados Unidos, sei lá, você vai para Orlando, você quer ficar 7 dias em Orlando, mas você não faz ideia do que você vai fazer em Orlando, quais lugares você quer conhecer. Eu acho isso um pouco contraditório. Eu acho interessante você colocar os lugares que você quer conhecer. No caso da minha e do meu marido, a gente ia para Los Angeles e a gente tinha vários lugares que a gente queria conhecer em Los Angeles. A gente queria conhecer o letreiro de Hollywood, a gente queria conhecer o Pier de Santa Mônica, a gente queria conhecer muita coisa, sabe? Tinha muita coisa em Los Angeles que a gente queria conhecer. Então a gente colocou todos os lugares que a gente queria conhecer em Los Angeles no período de 7 dias, que foi o período que a gente ia passar, que foi o período que a gente colocou na nossa DS 160. Eu acho isso super importante, você detalhar o roteiro da sua viagem, você falar certinho, sabe? O que você quer fazer durante aqueles dias, tudo bonitinho. Outra coisa que dá para você fazer também antes do seu visto ser aprovado, dá para você reservar o hotel. Tem alguns hotéis, principalmente no site da Booking, que você consegue reservar sem fazer um pré-pagamento. Você só paga no dia da viagem, no dia que você chegar no hotel. Então, se o seu visto ele não for aprovado, você consegue cancelar esse hotel com cancelamento grátis e sem o pré-pagamento. Então, você não vai gastar nada por isso. Foi o que a gente fez. Antes da gente ter o visto aprovado, a única coisa que a gente fez foi deixar certinho essa questão de hotel. Então, a gente reservou ali bonitinho, mas a gente colocou que só ia pagar na hora. Então, com cancelamento grátis. Caso não fosse aprovado, a gente ia cancelar grátis, não ia pagar nada e tava tudo certo. Então, isso eu já incluí no nosso roteiro de viagem. O hotel que a gente ia ficar, eu incluí os lugares que a gente queria conhecer, quantos dias a gente ia ficar, tudo certinho. Para a DS 160 ela ficar o mais completa possível. E assim, a DS 160 ela é o seu cartão postal. Primeiro, o agente consular ele vê a sua DS 160 e aí ele te vê. Então, além naquele momento que ele está te entrevistando, ele está ali lendo a sua DS 160, ele está ali repassando aquelas informações. Então, é por isso que é importante que você coloque informações coerentes, porque ele vai estar conversando com você, ele vai estar perguntando muitas das coisas que você colocou na sua DS 160 e é importante que não tenha divergência nas informações. Então, coloque informações verdadeiras, coloque informações coerentes, lê a sua DS 160, procure entender tudo direitinho como tá ali, a ordem certinha, para você dar as mesmas respostas, para você não ser pego, sabe, numa mentira. Primeiro, que você não deve nem mentir na sua DS 160. Como eu falei, a DS 160, ela é muito importante porque ela é o cartão postal, então ela precisa estar perfeita. Tá, e a pergunta é, a DS 160, ela é a responsável por aprovar o meu visto? Não. Não só a DS 160, como eu falei, a DS 160, ela é o cartão postal, sabe? Ela é uma das coisas principais, mas não é a DS 160 quem dita se o seu visto vai estar aprovado ou não. Quem vai decidir isso é o agente consular que for te atender. Mas a DS 160 é importantíssima. É importantíssima que esteja tudo certinho, porque existe casos de visto ser negado, e não são poucos, de pessoas que preencheu o ADS 160 errado, até que errou na numeração do passaporte, que errou em alguma informação, que deu alguma informação que não é verídica. A ADS 160, ela precisa estar perfeita, ela precisa estar tudo certinho, mas não é a ADS 160 que decide se o seu visto vai ser aprovado ou não. Quem decide isso é o agente consular e os seus vínculos, né? Porque não adianta preencher ali a DS 160 perfeita e você não ter vínculo nenhum, não ter, sabe, motivo nenhum na cabeça do agente consular para você voltar para o Brasil. Então, o agente consular, ele pode aprovar o seu visto, como ele pode negar o seu visto, e para ele, às vezes, precisa ter um motivo e às vezes não, às vezes ele simplesmente não está num bom dia e ele não quer que você conheça o país dele. Simples assim. Outra informação que ainda é pouco conhecida é sobre a atualização da DS 160. Dá para atualizar a DS 160?
Sim, dá para atualizar a DS 160, só que não é uma mera atualização. Quando você decide que você vai mudar alguma coisa na sua DS 160, você não consegue simplesmente entrar lá no site do consulado e mudar uma informaçãozinha que você colocou ali errada ou que mudou. Você tem que fazer tudo de novo. Então é muito importante que você preste atenção em todas as informações, em todos os dados que você vai colocar ali, principalmente se você fizer por assessoria, porque se você passar algum dado errado, a assessoria, depois que ela tiver finalizado a sua DS e você vê que está algum dado errado por sua causa, a assessoria ela vai te cobrar de novo para poder preencher de novo a sua DS 160, porque ela vai ter que começar do zero, tudo de novo. Não é bem uma atualização de DS. Você vai fazer uma segunda DS 160. E a atualização de DS 160 é bom caso alguma informação tenha mudado. No caso meu e do meu marido. Quando a gente finalizou a nossa primeira DS 160, a gente ainda não era casado no cartório. E quando a gente foi fazer a entrevista, quando nós fomos fazer a nossa entrevista, a gente já estava casado, a gente tinha acabado de casar. Então a gente precisou atualizar a nossa DS 160 para colocar isso. A gente precisou tirar lá de, acho que na época era união estável sem contrato, para colocar como casados. Então a gente precisou refazer as duas DS 160, a minha e a dele. Quando você atualiza a sua DS 160, você leva a sua nova DS 160. Eu levei a nossa DS 160 antiga e a nova, e no dia do CASV a gente entregou a DS 160 nova, né, a atualizada para a pessoa lá que estava atendendo a gente e explicou que a gente atualizou a DS 160. E aí lá a pessoa fez tudo, né, a atualização que precisava e deu super certo. Então, por exemplo, se você preencheu na sua DS 160 que você era solteiro, mas do dia que você preencheu a sua DS até o dia da entrevista você casou, então, atualiza lá que você tá casado, tá? E no dia da sua entrevista consular, você leva a sua certidão de casamento. Vamos supor que você ia para Los Angeles, mas você decidiu que você não vai mais para Los Angeles, que você vai para Flórida. Então, você atualiza lá o seu novo roteiro de viagem. Se alguma informação na sua vida mudou de quando você preencheu a sua primeira DS até o dia da entrevista, então você precisa fazer uma nova DS 160. Então, sim, a DS 160 ela é atualizada, mas na verdade você começa ali tudo de novo, você faz tudo desde o princípio. Então, é por isso que se você faz por uma assessoria e você erra alguma informação ou alguma informação na sua vida muda, provavelmente a assessoria ela vai te cobrar ali um valor para poder refazer a sua DS 160, porque ela vai ter que fazer todo o preenchimento, tudo de novo. A oitava dica é que você precisa estar preparado para o dia da entrevista. Quando eu falo isso, é preparado em vários aspectos. Primeiro, tá com os documentos tudo organizado, não falar algo que você não colocou ali na DS, não dá uma informação diferente, sabe? Você colocou lá na DS que você vai para Orlando, mas aí você chega lá e você fala para o agente consular que você vai para o Texas, por exemplo. Então você precisa estar muito preparado para isso. É bom, sabe, dar uma estudada na sua DS, dar uma estudada nas informações, até mesmo para ver se as informações mudou, para que no dia da sua entrevista tudo ocorra perfeitamente e não tenha nenhum conflito de informação. A nona dica é que a sua vida pode ser investigada de diversas formas, inclusive formas que a gente não sabe nem como, mas uma delas é a gente sabe que a nossa rede social ela é investigada, então é importante que a rede social esteja aberta, principalmente o Instagram, não deixar o Instagram privado, deixar ali o Instagram aberto para se alguém da imigração for lá olhar, conseguir ter acesso direitinho às suas informações. Tenham cuidado com o que você posta na internet. Tenha cuidado com o que você posta no Instagram. Tenha cuidado com aqueles grupinhos de Facebook que você entra de brasileiros nos Estados Unidos. Tenha cuidado com o que você comenta ali, com o que você pergunta ali, porque essas coisas é investigado. Isso pode te atrapalhar tanto no dia da entrevista quanto no dia que você passa pela imigração, quando você desembarca aqui nos Estados Unidos. Então, tomem cuidado
cuidado com as redes sociais, tomem cuidado com o que você coloca na internet, porque a imigração, ela vai investigar suas redes sociais, ela vai investigar ali, vai procurar ali seu nome no Google, então fique sempre de olho nisso. Prazo de validade do visto, essa vai ser a 10ª dica que eu vou dar para vocês. Para quem não sabe, o prazo de validade do visto é o prazo que você tem para viajar para os Estados Unidos. Então, o prazo de validade é de 10 anos, né, do visto de turismo. Então, em 10 anos você pode viajar para os Estados Unidos. Tá, mas eu posso ir para os Estados Unidos e passar 10 anos lá? Não, você não pode ir para os Estados Unidos e passar 10 anos lá. Na verdade, você só sabe quanto tempo você pode ficar nos Estados Unidos quando você desembarca nos Estados Unidos e você passa pela imigração aqui. Porque é o agente da imigração aqui dos Estados Unidos que vai decidir se você vai ficar um mês, se você vai ficar 15 dias, se você vai ficar 3, 6 meses. 6 meses geralmente é o prazo máximo que eles dão e geralmente as pessoas costumam ganhar 6 meses. Quando a gente veio para cá, tem uma informação que eu vou dar para vocês que é muito importante. Quando a gente chegou, nós desembarcamos no aeroporto de Chicago. A nossa conexão era em Chicago, de Chicago a gente ia para Los Angeles. Então, a nossa primeira, o nosso contato com a imigração, né, foi em Chicago. Passa pela imigração de Chicago e depois para ir para Los Angeles a gente já não precisou mais passar pela imigração. Então, a gente desembarcou em Chicago, a gente passou pela imigração, pela alfândega. E na parte da imigração, o agente consular perguntou quanto tempo que a gente ia ficar aqui e a gente falou 7 dias. E aí ele colocou no nosso passaporte, ele carimbou o nosso passaporte com 15 dias. E como ele carimbou no nosso passaporte 15 dias, depois a gente decidiu que ia ficar um pouco mais de tempo, a gente não queria ficar aqui nos Estados Unidos indocumentado. Então, para a gente ter certeza se a gente tinha só 15 dias de visto, se a gente ia poder ficar aqui só 15 dias, a gente entrou no site que você preenche lá o I-94, I-94, né, em português. O I-94 é onde você vê, né, as suas entradas aqui nos Estados Unidos, o período que você tem para ficar aqui. Lá tá tudo certinho. Se você entrou nos Estados Unidos mais de uma vez, lá vai ter a data da sua entrada, a data da sua saída. Se você entrou a primeira vez, que era o nosso caso, lá mostra a data que a gente entrou e a data que a gente teria que sair. E era diferente do carimbo. Geralmente eles dão no carimbo ali uma data menor para assustar a pessoa, para a pessoa pensar que só tem aquele prazo e cair fora, sabe? Para ninguém querer ficar aqui. Mas no I-94 você consegue ver quanto tempo você realmente tem. Então a gente tinha 6 meses. A gente acabou ficando, né, aqui, enfim, trocamos de status, mudamos nosso tipo de visto, mas isso daí também já é assunto para outra hora. Mas é importante sempre ficar de olho nisso, sempre verificar no sistema quanto tempo você tem para ficar aqui nos Estados Unidos. Como eu estava falando, os 10 anos não é o prazo que você tem para ficar aqui nos Estados Unidos. É o prazo que você tem para viajar para cá. Em até 10 anos você pode viajar para cá. Outra pergunta que é muito comum é, tipo assim, num prazo de 10 anos, quantas vezes eu posso viajar para os Estados Unidos? A resposta é que, tipo assim, não existe um limite de vezes, digamos assim. Você tem 10 anos e você pode viajar várias vezes se você quiser, só que pode ser que um dia um agente de imigração pare você, leve você na salinha e decida que você não vai vir mais para cá, entendeu? Então, assim, você tem um visto de 10 anos, você quer viajar várias vezes para os Estados Unidos, você consegue. O que você não pode é ficar fora de status. O que é ficar fora de status? Acabou ali o prazo que o agente consular te deu, se foi, sei lá, de 15 dias, de 6 meses, você não pode deixar esse prazo acabar. Você tem que ir embora antes desse prazo acabar. Ou você pode fazer uma extensão de visto, ou você pode fazer uma troca de status, né, para estudante ou para qualquer outro tipo de visto que se encaixe no seu perfil. Mas o ideal mesmo, por experiência própria, é que você já venha do Brasil para cá com um visto certinho. Você quer vir para cá para estudar?
vem com um visto já de estudante desde o Brasil. Até porque quando você tira o visto de estudante lá no Brasil e vem para cá, você tem muito mais benefícios do que você pedir uma troca de status aqui de turista para estudante. Porque aqui você não consegue tirar um visto de estudante, aqui é uma troca de status. Essa é a questão, né, dos prazos. É 10 anos que você pode viajar, mas o tempo de permanência é o tempo que o agente consular ele vai dar para você na hora que você entra nos Estados Unidos. E cada vez que você vem pode ser um tempo diferente. A primeira vez ele pode te dar 6 meses, a segunda vez ele pode te dar 15 dias e por aí vai. Vai muito da boa vontade do agente de imigração. Outra informação também que eu vou dar para vocês, que é super importante, que muita gente ainda peca nisso, é na questão de passagem de volta. Você precisa ter uma passagem de volta para o seu país. No dia que você vai passar aqui pela imigração, você precisa ter uma passagem de volta. Se você falou que você vai ficar aqui 7 dias, você precisa ter uma passagem com 7 dias para voltar para o Brasil. Porque se o agente consular ele pedir a sua passagem, ele vai querer que você tenha uma passagem ali, ele vai querer ver a sua passagem. Se você vai para um hotel, você precisa ter a reserva do hotel para você mostrar ali para o agente consular para qual hotel você está indo. Graças a Deus, a gente tinha tudo certinho, nossa passagem de ida e volta, o hotel, tudo reservado, tudo certinho. Só que o agente consular que nos atendeu não pediu nada, não quis que a gente mostrasse nossa passagem de volta, não quis que a gente mostrasse hotel, mas a gente tinha. Se ele pedisse ali qualquer coisa, a gente tinha para comprovar. E é muito comum eles querer ver a passagem de ida e volta. É muito comum eles, na verdade, volta, né? É muito comum ele querer ver o hotel, a reserva do hotel que você vai ficar, ou se você vai ficar na casa de alguém, uma carta convite. Enfim, então é bom sempre saber dessas informações, porque você realmente precisa comprar a sua passagem de volta para o Brasil. Afinal de contas, você está vindo com visto de turismo, você está vindo para passear, né? Você precisa comprovar que você vai voltar para o seu país. Eu espero que essas dicas e essas informações consigam sanar as dúvidas de vocês. E se vocês têm mais alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. E se você precisa de ajuda, de uma assessoria para a DS 160, eu vou deixar o e-mail e o WhatsApp aqui de contato, tá? Na descrição desse vídeo. Então você pode entrar em contato por e-mail ou pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Instagram. Gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas para vocês. Se vocês ainda têm dúvidas, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários se você quer mais vídeo como esse. Deixa sugestões também de que tipo de assunto vocês querem que eu aborde aqui referente aos Estados Unidos, referente a visto, a DS, enfim. Deixa tudo aqui nos comentários. E se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever no canal. Também deixa o seu like para o YouTube continuar recomendando o meu conteúdo para mais e mais pessoas e eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então, muito obrigado por me acompanhar. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau!